Não saia deste vídeo antes do fim, porque esta oração pode ser o momento em que Deus vai falar com o seu coração. Se você está precisando de proteção, libertação, então fique comigo até o último segundo. O Arcanjo Miguel é o grande guerreiro de Deus, e hoje nós vamos clamar pelo socorro dos céus sobre a sua vida. Se inscreva agora no canal e ative o sino das notificações, porque todos os dias existe uma nova oração forte e poderosa esperando por você. E escreva nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu vou orar por cada nome que estiver aqui. E se você crê que Deus pode mudar situações impossíveis, deixe o seu gostei neste vídeo. O seu gostei ajuda esta oração a chegar a mais vidas que estão precisando de um milagre, de uma libertação, de uma proteção divina. Agora, feche seus olhos por um instante, acalme o seu coração e permita que a presença de Deus entre na sua casa e na sua vida, porque a partir deste momento, toda a força do mal vai cair por terra e o Arcanjo Miguel lutará por você. Comece esta oração com fé, porque o céu está ouvindo cada palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, neste momento me coloco diante da tua presença sagrada, com o coração aberto, com a alma cansada das lutas, mas com a fé acesa no Deus Todo-Poderoso. Arde, Senhor, com o teu fogo santo sobre a minha vida. Envia o Arcanjo Miguel para lutar por mim, para me defender das maldades visíveis e invisíveis, para quebrar todas as correntes, desfazer todas as armadilhas e arrancar toda a escuridão que tenta se levantar contra mim e contra a minha alma. Arcanjo Miguel, empunha a tua espada de luz agora, passa na frente da minha vida, passa na frente do meu caminho e destrói todo o mal preparado contra mim. Que caiam por terra agora as palavras de maldição, a inveja escondida, as setas lançadas na escuridão, os pensamentos malignos, os ataques espirituais, as tristezas profundas, os medos que paralisam e toda a força das trevas que tenta roubar a minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo o mal é quebrado agora, todo laço é desfeito, todo peso espiritual cai por terra, toda opressão sai da minha vida, toda obra contrária é cancelada pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Arcanjo Miguel, entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Luta nas guerras silenciosas que ninguém vê. Toca nas feridas escondidas da minha alma. Levanta-me quando o desânimo tentar me derrubar. Fortalece o meu espírito quando o cansaço querer tomar conta de mim. Eu clamo nesta hora pela libertação completa da minha vida. Que toda sombra de derrota desapareça, que todo espírito de confusão seja expulso, que toda perturbação saia da minha mente, que toda aflição saia do meu coração e que toda opressão espiritual seja quebrada pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos ao redor da minha casa, guarda as portas, as janelas, os caminhos, os meus sonhos e o descanso da minha família. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra maldita prevaleça, que toda investida das trevas seja confundida e derrotada. Eu creio no poder de Deus, eu creio na proteção dos céus, eu creio que o Senhor envia teus anjos para lutarem por mim, e por isso eu não temo. Ainda que a noite seja escura, o Senhor é a minha luz. Ainda que o mundo se levante contra mim,
O Senhor é o meu escudo. Ainda que eu chore em silêncio, Deus ouve cada lágrima. Ainda que o inimigo tente me parar, a mão poderosa do Altíssimo me sustenta. Arcanjo Miguel, expulsa todo o mal da minha vida agora. Remove toda energia pesada, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual e faz nascer sobre mim a paz no céu. Que a minha casa seja coberta pela luz de Deus, que o meu coração seja fortalecido, renovado, abençoado, que o meu sono seja guardado e a minha vida volte a florescer pela graça do Senhor. Eu entrego nas mãos de Deus todas as minhas lutas, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas batalhas espirituais, e declaro com toda a minha fé que o Deus Todo-Poderoso já luta por mim. Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo, corta todo o mal pela raiz. Com o teu escudo de luz, protege-me de todo ataque. Com o teu poder celestial, guarda a minha vida em todos os caminhos. Que a presença de Deus invada este lugar agora. Que o céu se mova ao meu favor. Que os milagres aconteçam, as portas se abram, a paz retorne, a alegria volte e o mal bata em retirada. Porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que se levante contra mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha força, o meu refúgio, o meu livramento. Arcanjo Miguel, fica à minha frente nas batalhas. Fica ao meu lado nos momentos difíceis. Fica sobre a minha casa nesta noite e não permita que nenhum mal prevaleça. Eu declaro vitória, eu declaro libertação, eu declaro proteção, restauração. Eu declaro que o poder de Deus está agindo agora na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, toda escuridão deve sair. Todo o mal tem que cair, toda corrente deve se quebrar e toda aflição deve terminar, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e o Arcanjo Miguel luta por mim. Neste momento, respire fundo. Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele vê as noites em que você chora sem que ninguém perceba. Ele sabe das batalhas que você não consegue explicar. E mesmo quando o mundo não entende o que você sente, o céu entende. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar, de ser forte o tempo todo. Talvez existam feridas no seu coração que ninguém consegue ver, feridas causadas pela rejeição, pela ingratidão, pela solidão, e pelas palavras que machucam a alma. Mas ouça isso com toda a sua fé. Deus não te abandonou. Mesmo nos dias mais escuros, a mão dele estava sobre você. Mesmo nas noites em que você pensou em desistir, ele te sustentou. Mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi o Senhor que te deu forças para respirar mais uma vez. Você não está sozinho nesta batalha. O Arcanjo Miguel está lutando por você neste exato momento. Existe uma guerra espiritual sendo travada ao seu favor. E o céu não vai permitir que o mal vença a sua vida. Eu não sei qual é o nome da sua luta, mas Deus sabe. E existem momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Existem momentos em que você se afasta das pessoas porque não consegue mais explicar o que está sentindo. Mas o Senhor te trouxe até esta oração para dizer ao seu coração: Filho, filha, eu estou cuidando de tudo. O que hoje parece impossível, amanhã se tornará testemunho. Essa dor não é eterna.
Essa guerra não vai te destruir. Essa noite escura não dura para sempre. Deus está preparando a sua vitória em silêncio. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o mundo espiritual ao seu favor. Enquanto você pensa que está fraco, o Senhor está fortalecendo a sua alma. Não desista agora. O arcanjo Miguel está passando à frente da sua vida, quebrando correntes, desfazendo armadilhas, expulsando todo o mal, levando para longe toda opressão, todo peso, todo sofrimento espiritual. Respira fundo agora. Sinta a presença de Deus tocando seu coração. Você não foi esquecido. O céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua história e está trabalhando pela sua vitória. Aquilo que tentou te parar não vai conseguir. Aquilo que tentou apagar a sua luz não terá força contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e nenhuma força das trevas pode cancelar o que o Senhor determinou. Então não abaixe a cabeça, não perca a sua fé, não entregue o seu coração ao desespero. Deus ainda muda histórias, abre portas, cura feridas, liberta vidas e envia socorro no momento certo. E o socorro dele está chegando para você agora. O Senhor está renovando o seu espírito, fortalecendo o seu coração, trazendo paz para a sua mente e acalmando a sua alma. E o que era choro se transforma em testemunho. O que era medo transforma em coragem. O que era tristeza dá lugar à alegria de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o arcanjo Miguel está guardando os seus caminhos. E o Deus Todo-Poderoso está escrevendo uma nova história na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, neste momento me coloco diante da tua presença sagrada, com o coração aberto, com a alma cansada das lutas, mas com a fé acesa no Deus Todo-Poderoso. Arde, Senhor, com o teu fogo santo sobre a minha vida. Envia o arcanjo Miguel para lutar por mim, para me defender das maldades visíveis e invisíveis, para quebrar todas as correntes, desfazer todas as armadilhas e arrancar toda a escuridão que tenta se levantar contra mim e contra a minha alma. Arcanjo Miguel, empunha a tua espada de luz agora, passa na frente da minha vida, passa na frente do meu caminho e destrói todo o mal preparado contra mim. Que caiam por terra agora as palavras de maldição, a inveja escondida, as setas lançadas na escuridão, os pensamentos malignos, os ataques espirituais, as tristezas profundas, os medos que paralisam e toda a força das trevas que tenta roubar a minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo o mal é quebrado agora, todo laço é desfeito, todo peso espiritual cai por terra, toda opressão sai da minha vida, toda obra contrária é cancelada pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Arcanjo Miguel, entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho, luta nas guerras silenciosas que ninguém vê, toca nas feridas escondidas da minha alma, levanta-me quando o desânimo tentar me derrubar, fortalece o meu espírito quando o cansaço querer tomar conta de mim. Eu clamo nesta hora pela libertação completa da minha vida, que toda sombra de derrota desapareça, que todo espírito de confusão seja expulso, que toda perturbação saia da minha mente, que toda aflição saia do meu coração, e que toda opressão espiritual
seja quebrada pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos ao redor da minha casa, guarda as portas, as janelas, os caminhos, os meus sonhos e o descanso da minha família. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra maldita prevaleça, que toda investida das trevas seja confundida e derrotada. Eu creio no poder de Deus, eu creio na proteção dos céus, eu creio que o Senhor envia teus anjos para lutarem por mim, e por isso eu não temo. Ainda que a noite seja escura, o Senhor é a minha luz. Ainda que o mundo se levante contra mim, o Senhor é o meu escudo. Ainda que eu chore em silêncio, Deus ouve cada lágrima. Ainda que o inimigo tente me parar, a mão poderosa do Altíssimo me sustenta. Arcanjo Miguel, expulsa todo o mal da minha vida agora. Remove toda energia pesada, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual e faz nascer sobre mim a paz no céu. Que a minha casa seja coberta pela luz de Deus, que o meu coração seja fortalecido, renovado, abençoado, que o meu sono seja guardado e a minha vida volte a florescer pela graça do Senhor. Eu entrego nas mãos de Deus todas as minhas lutas, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas batalhas espirituais, e declaro com toda a minha fé que o Deus Todo-Poderoso já luta por mim. Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo, corta todo o mal pela raiz. Com o teu escudo de luz, protege-me de todo ataque. Com o teu poder celestial, guarda a minha vida em todos os caminhos. Que a presença de Deus invada este lugar agora. Que o céu se mova ao meu favor. Que os milagres aconteçam, as portas se abram, a paz retorne, a alegria volte e o mal bata em retirada. Porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que se levante contra mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha força, o meu refúgio, o meu livramento. Arcanjo Miguel, fica à minha frente nas batalhas. Fica ao meu lado nos momentos difíceis. Fica sobre a minha casa nesta noite e não permita que nenhum mal prevaleça. Eu declaro vitória, eu declaro libertação. Eu declaro proteção, restauração. Eu declaro que o poder de Deus está agindo agora na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, toda escuridão deve sair, todo mal tem que cair, toda corrente deve se quebrar e toda aflição deve terminar, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e o Arcanjo Miguel luta por mim. Neste momento, respire fundo. Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele vê as noites em que você chora sem que ninguém perceba. Ele sabe das batalhas que você não consegue explicar. E mesmo quando o mundo não entende o que você sente, o céu entende. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar, de ser forte o tempo todo. Talvez existam feridas no seu coração que ninguém consegue ver, feridas causadas pela rejeição, pela ingratidão, pela solidão e pelas palavras que machucam a alma. Mas ouça isso com toda a sua fé. Deus não te abandonou. Mesmo nos dias mais escuros, a mão dele estava sobre você. Mesmo nas noites em que você pensou em desistir, ele te sustentou. Mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi o Senhor que te deu forças para respirar mais uma vez. Você não está sozinho nesta batalha. O Arcanjo Miguel está lutando por você
neste exato momento. Existe uma guerra espiritual sendo travada ao seu favor, e o céu não vai permitir que o mal vença a sua vida. Eu não sei qual é o nome da sua luta, mas Deus sabe. E existem momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Existem momentos em que você se afasta das pessoas porque não consegue mais explicar o que está sentindo. Mas o Senhor te trouxe até esta oração para dizer ao seu coração: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. O que hoje parece impossível, amanhã se tornará testemunho. Essa dor não é eterna. Essa guerra não vai te destruir. Essa noite escura não dura para sempre. Deus está preparando a sua vitória em silêncio. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o mundo espiritual ao seu favor. Enquanto você pensa que está fraco, o Senhor está fortalecendo a sua alma. Não desista agora. O arcanjo Miguel está passando à frente da sua vida, quebrando correntes, desfazendo armadilhas, expulsando todo o mal, levando para longe toda opressão, todo peso, todo sofrimento espiritual. Respira fundo agora. Sinta a presença de Deus tocando seu coração. Você não foi esquecido. O céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua história e está trabalhando pela sua vitória. Aquilo que tentou te parar não vai conseguir. Aquilo que tentou apagar a sua luz não terá força contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e nenhuma força das trevas pode cancelar o que o Senhor determinou. Então não abaixe a cabeça, não perca a sua fé, não entregue o seu coração ao desespero. Deus ainda muda histórias, abre portas, cura feridas, liberta vidas e envia socorro no momento certo. E o socorro dele está chegando para você agora. O Senhor está renovando o seu espírito, fortalecendo o seu coração, trazendo paz para a sua mente e acalmando a sua alma. E o que era choro se transforma em testemunho. O que era medo transforma em coragem. O que era tristeza dá lugar à alegria de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o arcanjo Miguel está guardando os seus caminhos. E o Deus Todo-Poderoso está escrevendo uma nova história na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, neste momento me coloco diante da tua presença sagrada, com o coração aberto, com a alma cansada das lutas, mas com a fé acesa no Deus Todo-Poderoso. Arde, Senhor, com o teu fogo santo sobre a minha vida. Envia o arcanjo Miguel para lutar por mim, para me defender das maldades visíveis e invisíveis, para quebrar todas as correntes, desfazer todas as armadilhas e arrancar toda a escuridão que tenta se levantar contra mim e contra minha alma. Arcanjo Miguel, empunha a tua espada de luz agora, passa na frente da minha vida, passa na frente do meu caminho e destrói todo o mal preparado contra mim. Que caiam por terra agora as palavras de maldição, a inveja escondida, as setas lançadas na escuridão, os pensamentos malignos, os ataques espirituais, as tristezas profundas, os medos que paralisam e toda a força das trevas que tenta roubar a minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo o mal é quebrado agora, todo laço é desfeito, todo peso espiritual cai por terra,
toda opressão sai da minha vida. Toda obra contrária é cancelada pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Arcanjo Miguel, entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Luta nas guerras silenciosas que ninguém vê. Toca nas feridas escondidas da minha alma. Levanta-me quando o desânimo tentar me derrubar. Fortalece o meu espírito quando o cansaço querer tomar conta de mim. Eu clamo nesta hora pela libertação completa da minha vida. Que toda sombra de derrota desapareça, que todo espírito de confusão seja expulso, que toda perturbação saia da minha mente, que toda aflição saia do meu coração e que toda opressão espiritual seja quebrada pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos ao redor da minha casa, guarda as portas, as janelas, os caminhos, os meus sonhos e o descanso da minha família. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra maldita prevaleça, que toda investida das trevas seja confundida e derrotada. Eu creio no poder de Deus, eu creio na proteção dos céus, eu creio que o Senhor envia teus anjos para lutarem por mim, e por isso eu não temo. Ainda que a noite seja escura, o Senhor é a minha luz. Ainda que o mundo se levante contra mim, o Senhor é o meu escudo. Ainda que eu chore em silêncio, Deus ouve cada lágrima. Ainda que o inimigo tente me parar, a mão poderosa do Altíssimo me sustenta. Arcanjo Miguel, expulsa todo o mal da minha vida agora. Remove toda energia pesada, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual e faz nascer sobre mim a paz no céu. Que a minha casa seja coberta pela luz de Deus, que o meu coração seja fortalecido, renovado, abençoado, que o meu sono seja guardado e a minha vida volte a florescer pela graça do Senhor. Eu entrego nas mãos de Deus todas as minhas lutas, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas batalhas espirituais, e declaro com toda a minha fé que o Deus Todo-Poderoso já luta por mim. Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo, corta todo o mal pela raiz. Com o teu escudo de luz, protege-me de todo ataque. Com o teu poder celestial, guarda a minha vida em todos os caminhos. Que a presença de Deus invada este lugar agora. Que o céu se mova ao meu favor. Que os milagres aconteçam, as portas se abram, a paz retorne, a alegria volte e o mal bata em retirada. Porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que se levante contra mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha força, o meu refúgio, o meu livramento. Arcanjo Miguel, fica à minha frente nas batalhas. Fica ao meu lado nos momentos difíceis. Fica sobre a minha casa nesta noite e não permita que nenhum mal prevaleça. Eu declaro vitória, eu declaro libertação, eu declaro proteção, restauração. Eu declaro que o poder de Deus está agindo agora na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, toda escuridão deve sair, todo mal tem que cair, toda corrente deve se quebrar e toda aflição deve terminar, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e o Arcanjo Miguel luta por mim. Neste momento, respire fundo. Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele vê as noites em que você chora sem que ninguém perceba. Ele sabe das batalhas que você não consegue explicar. E mesmo quando o mundo não entende o que você sente, o céu entende. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar,
de ser forte o tempo todo. Talvez existam feridas no seu coração que ninguém consegue ver, feridas causadas pela rejeição, pela ingratidão, pela solidão e pelas palavras que machucam a alma. Mas ouça isso com toda a sua fé. Deus não te abandonou. Mesmo nos dias mais escuros, a mão dele estava sobre você. Mesmo nas noites em que você pensou em desistir, ele te sustentou. Mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi o Senhor que te deu forças para respirar mais uma vez. Você não está sozinho nesta batalha. O arcanjo Miguel está lutando por você neste exato momento. Existe uma guerra espiritual sendo travada ao seu favor. E o céu não vai permitir que o mal vença a sua vida. Eu não sei qual é o nome da sua luta, mas Deus sabe. E existem momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Existem momentos em que você se afasta das pessoas porque não consegue mais explicar o que está sentindo. Mas o Senhor te trouxe até esta oração para dizer ao seu coração: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. O que hoje parece impossível, amanhã se tornará testemunho. Essa dor não é eterna. Essa guerra não vai te destruir. Essa noite escura não dura para sempre. Deus está preparando a sua vitória em silêncio. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o mundo espiritual ao seu favor. Enquanto você pensa que está fraco, o Senhor está fortalecendo a sua alma. Não desista agora. O arcanjo Miguel está passando à frente da sua vida, quebrando correntes, desfazendo armadilhas, expulsando todo o mal, levando para longe toda opressão, todo peso, todo sofrimento espiritual. Respira fundo agora. Sinta a presença de Deus tocando seu coração. Você não foi esquecido. O céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua história e está trabalhando pela sua vitória. Aquilo que tentou te parar não vai conseguir. Aquilo que tentou apagar a sua luz não terá força contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e nenhuma força das trevas pode cancelar o que o Senhor determinou. Então não abaixe a cabeça, não perca a sua fé, não entregue o seu coração ao desespero. Deus ainda muda histórias, abre portas, cura feridas, liberta vidas e envia socorro no momento certo. E o socorro dele está chegando para você agora. O Senhor está renovando o seu espírito, fortalecendo o seu coração, trazendo paz para a sua mente e acalmando a sua alma. E o que era choro se transforma em testemunho. O que era medo transforma em coragem. O que era tristeza dá lugar à alegria de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o arcanjo Miguel está guardando os seus caminhos. E o Deus Todo-Poderoso está escrevendo uma nova história na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, neste momento me coloco diante da tua presença sagrada, com o coração aberto, com a alma cansada das lutas, mas com a fé acesa no Deus Todo-Poderoso. Arde, Senhor, com o teu fogo santo sobre a minha vida. Envia o arcanjo Miguel para lutar por mim, para me defender das maldades visíveis e invisíveis, para quebrar todas as correntes, desfazer todas as armadilhas e arrancar toda a escuridão que tenta se levantar contra mim e contra a minha alma.
Arcanjo Miguel, empunha a tua espada de luz agora. Passa na frente da minha vida, passa na frente do meu caminho e destrói todo o mal preparado contra mim. Que caiam por terra agora as palavras de maldição, a inveja escondida, as setas lançadas na escuridão, os pensamentos malignos, os ataques espirituais, as tristezas profundas, os medos que paralisam e toda a força das trevas que tenta roubar a minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo mal é quebrado agora, todo laço é desfeito, todo peso espiritual cai por terra, toda opressão sai da minha vida, toda obra contrária é cancelada pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Arcanjo Miguel, entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho. Luta nas guerras silenciosas que ninguém vê. Toca nas feridas escondidas da minha alma. Levanta-me quando o desânimo tentar me derrubar. Fortalece o meu espírito quando o cansaço querer tomar conta de mim. Eu clamo nesta hora pela libertação completa da minha vida. Que toda sombra de derrota desapareça, que todo espírito de confusão seja expulso, que toda perturbação saia da minha mente, que toda aflição saia do meu coração, e que toda opressão espiritual seja quebrada pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos ao redor da minha casa, guarda as portas, as janelas, os caminhos, os meus sonhos e o descanso da minha família. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra maldita prevaleça, que toda investida das trevas seja confundida e derrotada. Eu creio no poder de Deus, eu creio na proteção dos céus, eu creio que o Senhor envia teus anjos para lutarem por mim, e por isso eu não temo. Ainda que a noite seja escura, o Senhor é a minha luz. Ainda que o mundo se levante contra mim, o Senhor é o meu escudo. Ainda que eu chore em silêncio, Deus ouve cada lágrima. Ainda que o inimigo tente me parar, a mão poderosa do Altíssimo me sustenta. Arcanjo Miguel, expulsa todo o mal da minha vida agora. Remove toda energia pesada, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual e faz nascer sobre mim a paz no céu. Que a minha casa seja coberta pela luz de Deus, que o meu coração seja fortalecido, renovado, abençoado, que o meu sono seja guardado e a minha vida volte a florescer pela graça do Senhor. Eu entrego nas mãos de Deus todas as minhas lutas, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas batalhas espirituais, e declaro com toda a minha fé que o Deus Todo-Poderoso já luta por mim. Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo, corta todo o mal pela raiz. Com o teu escudo de luz, protege-me de todo ataque. Com o teu poder celestial, guarda a minha vida em todos os caminhos. Que a presença de Deus invada este lugar agora. Que o céu se mova ao meu favor. Que os milagres aconteçam, as portas se abram, a paz retorne, a alegria volte e o mal bata em retirada. Porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que se levante contra mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha força, o meu refúgio, o meu livramento. Arcanjo Miguel, fica à minha frente nas batalhas. Fica ao meu lado nos momentos difíceis. Fica sobre a minha casa nesta noite e não permita que nenhum mal prevaleça. Eu declaro vitória, eu declaro libertação, eu declaro proteção, restauração,
Eu declaro que o poder de Deus está agindo agora na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, toda escuridão deve sair, todo o mal tem que cair, toda corrente deve se quebrar e toda aflição deve terminar, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e o Arcanjo Miguel luta por mim. Neste momento, respire fundo. Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele vê as noites em que você chora sem que ninguém perceba. Ele sabe das batalhas que você não consegue explicar. E mesmo quando o mundo não entende o que você sente, o céu entende. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar, de ser forte o tempo todo. Talvez existam feridas no seu coração que ninguém consegue ver, feridas causadas pela rejeição, pela ingratidão, pela solidão e pelas palavras que machucam a alma. Mas ouça isso com toda a sua fé. Deus não te abandonou. Mesmo nos dias mais escuros, a mão dele estava sobre você. Mesmo nas noites em que você pensou em desistir, ele te sustentou. Mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi o Senhor que te deu forças para respirar mais uma vez. Você não está sozinho nesta batalha. O Arcanjo Miguel está lutando por você neste exato momento. Existe uma guerra espiritual sendo travada ao seu favor. E o céu não vai permitir que o mal vença a sua vida. Eu não sei qual é o nome da sua luta, mas Deus sabe. E existem momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Existem momentos em que você se afasta das pessoas porque não consegue mais explicar o que está sentindo. Mas o Senhor te trouxe até esta oração para dizer ao seu coração: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. O que hoje parece impossível, amanhã se tornará testemunho. Essa dor não é eterna. Essa guerra não vai te destruir. Essa noite escura não dura para sempre. Deus está preparando a sua vitória em silêncio. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o mundo espiritual ao seu favor. Enquanto você pensa que está fraco, o Senhor está fortalecendo a sua alma. Não desista agora. O Arcanjo Miguel está passando à frente da sua vida, quebrando correntes, desfazendo armadilhas, expulsando todo o mal, levando para longe toda opressão, todo peso, todo sofrimento espiritual. Respira fundo agora. Sinta a presença de Deus tocando seu coração. Você não foi esquecido. O céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua história e está trabalhando pela sua vitória. Aquilo que tentou te parar não vai conseguir. Aquilo que tentou apagar a sua luz não terá força contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida e nenhuma força das trevas pode cancelar o que o Senhor determinou. Então não abaixe a cabeça, não perca a sua fé, não entregue o seu coração ao desespero. Deus ainda muda histórias, abre portas, cura feridas, liberta vidas e envia socorro no momento certo. E o socorro dele está chegando para você agora. O Senhor está renovando o seu espírito, fortalecendo o seu coração, trazendo paz para a sua mente e acalmando a sua alma. E o que era choro se transforma em testemunho. O que era medo transforma em coragem. O que era tristeza dá lugar à alegria de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o Arcanjo Miguel está guardando os seus caminhos. E o Deus Todo-Poderoso
está escrevendo uma nova história na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais, guerreiro invencível do Altíssimo, neste momento me coloco diante da tua presença sagrada, com o coração aberto, com a alma cansada das lutas, mas com a fé acesa no Deus Todo-Poderoso. Arde, Senhor, com o teu fogo santo sobre a minha vida. Envia o Arcanjo Miguel para lutar por mim, para me defender das maldades visíveis e invisíveis, para quebrar todas as correntes, desfazer todas as armadilhas e arrancar toda a escuridão que tenta se levantar contra mim e contra a minha alma. Arcanjo Miguel, empunha a tua espada de luz agora, passa na frente da minha vida, passa na frente do meu caminho e destrói todo o mal preparado contra mim. Que caiam por terra agora as palavras de maldição, a inveja escondida, as setas lançadas na escuridão, os pensamentos malignos, os ataques espirituais, as tristezas profundas, os medos que paralisam e toda a força das trevas que tenta roubar a minha paz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo o mal é quebrado agora, todo laço é desfeito, todo peso espiritual cai por terra, toda opressão sai da minha vida, toda obra contrária é cancelada pelo sangue poderoso do Cordeiro de Deus. Arcanjo Miguel, entra nas batalhas que eu não consigo vencer sozinho, luta nas guerras silenciosas que ninguém vê, toca nas feridas escondidas da minha alma, levanta-me quando o desânimo tentar me derrubar, fortalece o meu espírito quando o cansaço querer tomar conta de mim. Eu clamo nesta hora pela libertação completa da minha vida, que toda sombra de derrota desapareça, que todo espírito de confusão seja expulso, que toda perturbação saia da minha mente, que toda aflição saia do meu coração e que toda opressão espiritual seja quebrada pelo poder de Deus. Arcanjo Miguel, coloca teus anjos ao redor da minha casa, guarda as portas, as janelas, os caminhos, os meus sonhos e o descanso da minha família. Que nenhum mal tenha força contra nós, que nenhuma armadilha prospere, que nenhuma palavra maldita prevaleça, que toda investida das trevas seja confundida e derrotada. Eu creio no poder de Deus, eu creio na proteção dos céus, eu creio que o Senhor envia teus anjos para lutarem por mim, e por isso eu não temo. Ainda que a noite seja escura, o Senhor é a minha luz. Ainda que o mundo se levante contra mim, o Senhor é o meu escudo. Ainda que eu chore em silêncio, Deus ouve cada lágrima. Ainda que o inimigo tente me parar, a mão poderosa do Altíssimo me sustenta. Arcanjo Miguel, expulsa todo o mal da minha vida agora. Remove toda energia pesada, quebra toda corrente invisível, desfaz toda prisão espiritual e faz nascer sobre mim a paz no céu. Que a minha casa seja coberta pela luz de Deus, que o meu coração seja fortalecido, renovado, abençoado, que o meu sono seja guardado e a minha vida volte a florescer pela graça do Senhor. Eu entrego nas mãos de Deus todas as minhas lutas, as minhas preocupações, os meus medos e as minhas batalhas espirituais, e declaro com toda a minha fé que o Deus Todo-Poderoso já luta por mim. Arcanjo Miguel, com a tua espada de fogo, corta todo o mal pela raiz. Com o teu escudo de luz, protege-me de todo ataque. Com o teu poder celestial, guarda a minha vida em todos os caminhos. Que a presença de Deus invada este lugar agora.
que o céu se mova ao meu favor, que os milagres aconteçam, as portas se abram, a paz retorne, a alegria volte e o mal bata em retirada. Porque maior é o Deus que está comigo do que qualquer força que se levante contra mim. Eu não estou sozinho. O Senhor é a minha força, o meu refúgio, o meu livramento. Arcanjo Miguel, fica à minha frente nas batalhas. Fica ao meu lado nos momentos difíceis. Fica sobre a minha casa nesta noite e não permita que nenhum mal prevaleça. Eu declaro vitória, eu declaro libertação, eu declaro proteção, restauração. Eu declaro que o poder de Deus está agindo agora na minha vida. E em nome de Jesus Cristo, toda escuridão deve sair, todo mal tem que cair, toda corrente deve se quebrar e toda aflição deve terminar, porque o Senhor dos Exércitos está nesse lugar e o Arcanjo Miguel luta por mim. Neste momento, respire fundo. Deus conhece a dor que você carrega em silêncio. Ele vê as noites em que você chora sem que ninguém perceba. Ele sabe das batalhas que você não consegue explicar. E mesmo quando o mundo não entende o que você sente, o céu entende. Talvez você esteja cansado de lutar, de tentar, de ser forte o tempo todo. Talvez existam feridas no seu coração que ninguém consegue ver, feridas causadas pela rejeição, pela ingratidão, pela solidão e pelas palavras que machucam a alma. Mas ouça isso com toda a sua fé. Deus não te abandonou. Mesmo nos dias mais escuros, a mão dele estava sobre você. Mesmo nas noites em que você pensou em desistir, ele te sustentou. Mesmo quando você achou que não ia conseguir continuar, foi o Senhor que te deu forças para respirar mais uma vez. Você não está sozinho nesta batalha. O Arcanjo Miguel está lutando por você neste exato momento. Existe uma guerra espiritual sendo travada ao seu favor. E o céu não vai permitir que o mal vença a sua vida. Eu não sei qual é o nome da sua luta, mas Deus sabe. E existem momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está pedindo socorro. Existem momentos em que você se afasta das pessoas porque não consegue mais explicar o que está sentindo. Mas o Senhor te trouxe até esta oração para dizer ao seu coração: filho, filha, eu estou cuidando de tudo. O que hoje parece impossível, amanhã se tornará testemunho. Essa dor não é eterna. Essa guerra não vai te destruir. Essa noite escura não dura para sempre. Deus está preparando a sua vitória em silêncio. Enquanto você chora, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele move o mundo espiritual ao seu favor. Enquanto você pensa que está fraco, o Senhor está fortalecendo a sua alma. Não desista agora. O Arcanjo Miguel está passando à frente da sua vida, quebrando correntes, desfazendo armadilhas, expulsando todo o mal, levando para longe toda opressão, todo peso, todo sofrimento espiritual. Respira fundo agora. Sinta a presença de Deus tocando seu coração. Você não foi esquecido. O céu sabe o seu nome. O céu conhece a sua história e está trabalhando pela sua vitória. Aquilo que tentou te parar não vai conseguir. Aquilo que tentou apagar a sua luz não terá força contra você, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e nenhuma força das trevas pode cancelar o que o Senhor determinou. Então não abaixe a cabeça, não perca a sua fé, não entregue o seu coração ao desespero.
Deus ainda muda histórias, abre portas, cura feridas, liberta vidas e envia socorro no momento certo. E o socorro dele está chegando para você agora. O Senhor está renovando o seu espírito, fortalecendo o seu coração, trazendo paz para a sua mente e acalmando a sua alma. E o que era choro se transforma em testemunho. O que era medo transforma em coragem. O que era tristeza dá lugar à alegria de Deus. Continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque o arcanjo Miguel está guardando os seus caminhos. E o Deus Todo-Poderoso está escrevendo uma nova história na sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo os seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre o seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.